Olá, queridos, mais uma vez, a paz do Senhor Jesus. Seja muito bem-vindo à nossa série A Volta de Nosso Senhor Jesus Cristo. Quero dizer para você que é um prazer imenso ter você aqui conosco nesse maravilhoso estudo onde nós estamos estudando sobre a volta de nosso Senhor Jesus Cristo, o acontecimento mais esperado da igreja. E nós estamos falando do arrebatamento da igreja. Eu quero convidar você para lermos a palavra de Deus mais uma vez, aqui na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, o capítulo é o capítulo de número 4. Nós vamos ler o versículo 16 e o versículo 17, que diz assim: Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Perceba, arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Querido, no nosso estudo anterior eu falei dos que vão participar do arrebatamento da igreja, quem são. É claro que de forma bem introdutória, eu falei que são os que mantêm a sua vida de santificação, de consagração para com Deus, os que se mantêm separados para Deus. Mas eu falei para você que traria uma explicação, claro que bem resumida, explicando para você um pouco o que é arrebatamento, o que é o arrebatamento. Nós bem sabemos que o arrebatamento é o momento mais esperado da igreja, dos que seguem a Cristo. É claro, é o mais esperado momento. Nós aguardamos por esse momento. É tanto que a gente não quer provar a morte. A gente quer participar do arrebatamento da igreja. Eu acredito que essa mesma linha de pensamento que a gente tem, a gente não quer, esse desejo que a gente tem de não provar a morte era o mesmo desejo dos discípulos, dos apóstolos, não provar a morte. Eles aguardavam Jesus voltar na sua época, na sua geração. Eles aguardavam ser arrebatados. E a gente tem esse desejo, a gente tem essa expectativa, tendo em vista que nós já falamos de sinais que são antecedentes ao arrebatamento da igreja e falamos que os sinais se intensificam. É a prova de que Jesus está voltando a qualquer momento. Mas afinal, o que é arrebatamento? É claro que a palavra arrebatamento nós não encontramos no original, no grego. A palavra arrebatamento nós encontramos ela no latim, que deriva da palavra raptus, que significa arrebatado rapidamente e com força. Arrebatado rapidamente e com força. O termo latino raptus equivale a harpazo, em grego traduzido por arrebatamento. Na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo de número 17, acabamos de ler. Nós acabamos de ler aqui. Esse evento descrito aqui e em 1 aos Coríntios, capítulo 15, em que Paulo, eu quero até conferir com você, 1 aos Coríntios, capítulo 15. Vamos lá, confira comigo, por favor, você que tem a Bíblia aí, que está com a sua Bíblia na mão, confira, e se você tiver algum marcador, marque, tá bom? Use um marcador de texto, faça igual eu, tenho vários aqui. Deixa eu ver aqui, Lucas, esse aqui, por favor. O Lucas é aqui o nosso cinegrafista aqui, né? Abençoado. Olha, eu tenho vários. Tem mais aqui, mais marcador de texto. Tem outros marcadores de texto ali. E eu acabo, às vezes, marcando com diversas cores. E vou colorindo a Bíblia
que é para a gente ter uns versículos marcados para uma melhor linha de interpretação, de até mesmo memorizar alguns textos. Então, 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo de número 52, Paulo disse assim: no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará. Paulo disse assim: no momento, num abrir e fechar de olhos. Você sabe o que é um abrir e fechar de olhos? Fazer isso aqui, olha. É 3 milésimos de segundo. 3 milésimos de segundo. E Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 15, ele diz: no momento, num abrir e fechar de olhos, antes a última trombeta. Aí ele diz: porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Ou seja, eles vão ressuscitar sem pecado. Perceba que no nosso estudo anterior, e nós lemos agora também aqui no versículo 16, que os mortos, os que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro. Eles vão ressuscitar primeiro. Os que estão vivos vão encontrar o Senhor juntamente com eles, vão encontrar o Senhor nos ares, ou vamos encontrar o Senhor nos ares. Paulo diz que nós seremos arrebatados. Arrebatado é em um abrir e fechar de olhos, tirado rápido e com força, rapidamente e com força. A palavra raptus, e com força. A igreja vai sair da terra, os salvos vão sair da terra em um abrir e fechar de olhos. Quer dizer, em questão de 3 milésimos de segundo, acontece a partida dos salvos ao encontro do Senhor nos ares. Então, o arrebatamento é em um abrir e fechar de olhos. O que é arrebatamento? Arrebatamento é um acontecimento rápido. Rápido. Arrebatado é um acontecimento onde Deus vai levar a sua igreja rapidamente e tirar com força da terra e levar em direção às mansões celestiais. Continuamos aqui no versículo 52 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15. E os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Incorruptível, quer dizer, para o céu não vai corruptibilidade. Para o céu vai de forma incorruptível. E nós seremos transformados, haverá uma transformação. No versículo 53 diz assim: porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. O que é corruptível, o que é pecaminoso, o que se corrompe, se revista da incorruptibilidade. Nós receberemos um corpo santo no arrebatamento da igreja, já no arrebatamento. Nós vamos receber um corpo santo, puro. Nós receberemos um corpo imortal. A morte não vai mais existir. Nós venceremos a morte. Então vale a pena fazer parte deste grande acontecimento. Vale a pena fazer parte do arrebatamento da igreja. Desse momento onde a igreja será arrancada da terra rapidamente e com força. Esse momento que será em um abrir e fechar de olhos. Perceba que em Mateus capítulo 24, Jesus disse que assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até ao ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem.
Eu digo que o arrebatamento da igreja, ele terá uma velocidade extrema em dois sentidos, no vertical e no horizontal. Vertical e horizontal. No vertical, em um abrir e fechar de olhos, questão de 3 milésimos de segundo, a igreja, os salvos, desaparecerão da terra. No sentido horizontal, a velocidade da luz é de aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo. Então será nessa velocidade que todo o mundo vai saber que Jesus voltou, que o arrebatamento aconteceu, que o momento mais esperado da história aconteceu, o arrebatamento da igreja. Queridos, vale a pena fazer parte desse momento. Vale a pena renunciar ao mundo em prol da nossa salvação, para termos uma comunhão mais estreita com Cristo. Fazer parte desse momento tão significante, o momento esperado, é o arrebatamento da igreja. Vale a pena termos em nossa mente que se Jesus voltar e a gente ainda estiver aqui, a gente sobe. Termos em nossa mente que se Jesus voltar e essa matéria não ser mais existente, a terra já houver consumido, mas que nós vamos ressuscitar e vamos encontrar o Senhor nos ares. Esse mundo está tão corrompido, eu costumo dizer, que quando Jesus voltar no arrebatamento, Jesus não vai pisar na terra, ele vai ficar nas nuvens, nos ares. E a igreja, os salvos, vão encontrar o Senhor em uma dimensão celestial. Que você tenha no seu coração a mesma esperança que eu tenho, o mesmo sentimento que eu tenho, o mesmo desejo que eu tenho, a mesma vontade que eu tenho, que é de fazer parte deste grande momento que está bem próximo. Então fica aqui esta palavra. O arrebatamento é em um abrir e fechar de olhos. O arrebatamento é muito rápido. No arrebatamento, não dá tempo de se preparar. A hora de se preparar é agora. Talvez você esteja perguntando, quando será o arrebatamento? Não temos uma data específica. Jesus disse que é em uma hora em que não penseis. Que Deus em Cristo te abençoe. Eu te aguardo no nosso próximo estudo, se Deus quiser.